2 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida que há em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, pois dia e noite me lembro constantemente de ti nas minhas orações. Recordando-me das tuas lágrimas, anseio muito ver-te, para que eu me encha de alegria. Tenho sido lembrado da tua fé sincera, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também habita em ti. Por essa razão te lembro que reacendas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e equilíbrio. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Antes, participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora foi manifestada pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído arauto, apóstolo e mestre. Por essa razão também sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, isso confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar outros. Guarda o bom depósito que te foi confiado, guarda-o com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Tu sabes que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, estando ele em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que encontre misericórdia da parte do Senhor naquele dia. E tu sabes muito bem quantos serviços me prestou em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam capazes de também ensinar outros. Suporta comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará compreensão em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual sofro até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante de Deus que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e servem apenas para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses se espalhará como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e perverteram a fé de alguns. Contudo, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e insensatas, pois sabes que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente,
Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade e que se libertem do laço do diabo que os mantém cativos à vontade dele. 2 Timóteo capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afasta-te também desses. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas carregadas de pecados, levadas por toda espécie de desejos, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de mente corrompida, réprobos quanto à fé, mas não irão longe, porque a todos será manifesta sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu modo de viver, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, tais como me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e de todas o Senhor me livrou. Ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste convencido, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, repreende, censura, exorta com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos, tendo comichão nos ouvidos, e desviar-se-ão da verdade, voltando-se para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre plenamente teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século e foi para Tessalônica. Crescêncio foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará o pago segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, mas todos me abandonaram. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor Jesus esteja com teu espírito, a graça seja com vós todos. Amém.